Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo, de reviver os mesmos desafios de novo e de novo? Pode ser no trabalho, nos relacionamentos, ou até um padrão interno, que parece simplesmente não ir embora. Bom, vamos mergulhar fundo nesse hoje. Essa é a grande pergunta, não é? Parece que não importa o que a gente faça, certas dificuldades sempre voltam, como um eco. Mas e se isso não for por acaso? E se existir um tipo de código espiritual por trás de tudo? Uma razão bem específica para esses padrões se repetirem? Pois é, a sabedoria da Cábala nos diz que a resposta não está nos eventos do lado de fora. Ela está numa bagagem que a gente carrega, muitas vezes sem nem perceber. Uma bagagem que não é física, claro, mas espiritual e que é moldada pelos ecos do nosso passado. E essa bagagem, olha, ela tem um nome. E é a partir dela que a gente começa a entender a nossa jornada. O nome é Tikkun. É uma palavra em hebraico que quer dizer reparo, correção. Pensa nisso como a missão da alma. E é muito importante entender o seguinte: isso não é um castigo por erros do passado, de jeito nenhum. É, na verdade, uma tarefa que a alma escolheu para poder evoluir. É o trabalho de consertar o que ficou distorcido, de completar o que ficou inacabado. E aqui vem o pulo do gato. Como a gente pode identificar o nosso Tikkun? A Cabala ensina que ele se esconde justamente naquilo que mais nos desafia. Sabe aquela pessoa que parece que tira a gente do sério? Ou aquela situação que a gente sempre tenta evitar? Pois é, isso não é por acaso. Na verdade, são pistas valiosíssimas que apontam direto para a nossa área de correção pessoal. Ok, então, se a gente tem essa missão de correção, de onde ela vem? Por que carregamos esses desafios tão específicos? A Cabala aponta para 3 origens principais. Primeiro, podem ser questões de vidas passadas, sabe? Assuntos que não foram resolvidos e que a gente traz de volta. Almas que têm afinidades ou conflitos tendem a reencarnar juntas para poderem resolver as pendências. Segundo, são padrões que a gente herda da nossa família, conflitos que vêm se desenrolando por gerações. E terceiro, traumas. Traumas tão fortes que ficaram gravados não só na mente, mas nas nossas células. Esse ponto da herança familiar é algo muito, muito profundo. O Zohar, que é o texto central da Cabala, diz que as histórias das nossas famílias, os conflitos não resolvidos, as dores, elas não somem com o tempo. Elas continuam se desenrolando através de nós, buscando uma resolução. E aqui a gente vê direitinho como esse ciclo do trauma funciona. Tudo começa com uma ferida não curada lá atrás, num ancestral. Por não conseguir lidar com a própria dor, essa pessoa projeta, muitas vezes sem perceber, essa dor nos filhos, tentando corrigir neles as falhas que vê em si mesma. E a criança, por sua vez, acaba carregando esse padrão e o ciclo se repete. É literalmente a transmissão de uma dor emocional de uma geração para outra. E é aqui que a sabedoria antiga se encontra com a ciência moderna de um jeito fascinante. Essa herança não fica só no campo psicológico ou espiritual. A Cábala já ensinava, e a ciência hoje começa a confirmar, que essas memórias se manifestam fisicamente, no nosso corpo, na nossa biologia. Deixa eu explicar como isso funciona. Pensa na genética, o nosso DNA, como se fosse o hardware de um computador. É o código fixo que a gente herda. Agora, a epigenética é tipo o software. São os programas que dizem para o hardware o que ele tem que fazer. As nossas emoções, principalmente as ligadas a traumas, funcionam como comandos desse software que podem ligar ou desligar certos genes. E o ponto mais importante aqui, como a gente vê, é que o software, a epigenética, pode ser mudado. Mas o que impulsiona a gente a fazer esse trabalho tão profundo de correção? Existe uma força motivadora fundamental na alma. A Cabala chama essa força de pão da vergonha. Mas calma, não é vergonha no sentido que a gente usa no dia a dia. É um desconforto sutil, sabe? Aquela sensação de receber algo de graça, sem ter merecido ou trabalhado por isso. É o mesmo princípio da diferença entre receber uma esmola e ganhar o próprio sustento, só que num nível espiritual. Lá no fundo, a nossa alma anseia por conquistar a própria luz. Ela não quer a iluminação de mão beijada, como um presente. Ela quer merecer, através do esforço e da transformação. E é esse desejo de superar o pão da vergonha que nos empurra para encarar e corrigir o nosso Tikkun. Então, se a gente juntar todas essas peças, a perspectiva muda completamente.
E esse é o ponto central de toda essa nossa conversa. O Tikkun não é uma sentença nem uma punição. Ele é um roteiro personalizado para a nossa grandeza. É um convite para a gente deixar de ser um efeito das circunstâncias e passar a ser um parceiro ativo na criação do nosso destino. A escolha, então, se resume a esses dois estados. No estado reativo, a gente vive como um efeito do passado. A gente repete as mesmas reações, as mesmas emoções, que ativam os mesmos genes e fica preso num ciclo. Já no estado proativo, a gente se torna a causa. A gente cria intencionalmente novas emoções, que sinalizam novos genes e literalmente começamos a construir um novo corpo e um novo futuro. Certo. Tudo isso é muito poderoso, mas como é que a gente faz essa mudança na prática? Como se ativa o Tikkun? O segredo, e é incrível como a espiritualidade e a ciência estão concordando nisso, não está em tentar mudar o mundo lá fora. A verdadeira alavanca da transformação está em mudar o nosso ambiente interno, nossos pensamentos e principalmente nossas emoções, porque são as emoções que falam a língua das nossas células. E aqui está o processo prático, passo a passo. Primeiro, a consciência. É preciso reconhecer quando a reação automática do passado está surgindo. Segundo, a interrupção. Tomar a decisão consciente de parar, não seguir o roteiro de sempre. Terceiro, e esse é o passo mais importante, gerar uma nova emoção. Escolher ativamente sentir gratidão, inspiração, alegria, uma emoção elevada com uma energia que seja maior do que a da ferida antiga. É esse novo estado emocional que vai mandar novos sinais e reprogramar o corpo a nível celular. E como afirma o Dr. Joe Dispenza, que é um pesquisador dessa área, isso não é só uma ideia espiritual, é um fato biológico. Ao mudar as emoções, estamos literalmente enviando novas instruções para o nosso DNA. A gente se torna o arquiteto da nossa própria biologia e do nosso destino. Para encerrar, fica essa reflexão poderosa. E se cada obstáculo, cada frustração, cada padrão que se repete na vida não for um sinal de que algo está errado, mas sim um convite direto para a missão mais profunda e significativa de cada um? E se corrigir isso for o verdadeiro propósito da nossa jornada aqui e agora?